Mais alguns anos se passaram, e Dallas se torna um adulto. Ele estava cortando lenha na floresta, quando Yuri veio correndo, para dizer a ele que Zoe estava procurando por ele. Ela diz a ele para ir o mais rápido possível, e também traz alguns melões para ele comer. Dallas chegou ao quarto dela, e perguntou a Zoe se ela chamou ele. Então Zoe respondeu que sim, e disse para ele entrar no seu quarto. Enquanto isso, Yuri pensava por que ela chamaria Dallas. Dentro do quarto, Zoe deu algo a Dallas, dizendo que era um sinal de sua apreciação. Era um pano com 2 estrelas impressas nele, e Zoe disse que essas estrelas representavam eles. Yuri estava ouvindo a conversa, e pensou que poderia ser esse presente. Então Zoe diz a Dallas que ela gostaria de lhe pedir um favor. Ela sussurrou algo em seu ouvido, sabendo que Yuri estava tentando ouvir do lado de fora. Yuri estava tentando ao máximo ouvir o pedido de Zoe, mas então Dallas abriu a porta e saiu. Enquanto retornavam, Yuri perguntou a ele o que Zoe pediu para ele fazer por ela, mas Dallas sorriu e respondeu que era segredo. Irritada, Yuri disse que ela nem está curiosa nem nada. Depois de ficar de mau humor por algum tempo, Yuri pergunta a Dallas se ele gostaria que ela refrescasse um pouco suas costas. Depois de algum tempo, Zoe estava procurando por Yuri. Ela chegou ao quintal e a encontrou com Dallas. Yuri estava lavando as costas de Dallas com água fria. Ela então abaixou lentamente as roupas dele e começou a esfregar sua bunda. Dallas tentou impedi-la de ir mais longe, mas ela diz a ele para ficar parado, porque sua bunda também está suada. De repente, eles ouviram a voz de Zoe, que chama por Yuri. Ela se aproximou deles, e ordenou que Yuri fosse ao campo colher uma melancia e preparar para ela. Depois que ela saiu, Zoe disse a Dallas para se deitar novamente, e disse que continuaria seu refresco como Yuri acabou de fazer. Dallas se deita, e então ela pensou que as costas de Dallas eram muito largas. Ela então começou a esfregar suas costas igual Yuri tinha feito. Ela perguntou a Dallas se estava refrescante, e ele respondeu que sim. Zoe então lembrou que Yuri estava tocando seu traseiro, então ela deveria fazer o mesmo. Ela agarrou a bunda dele, e achou que era firme e macia. De repente, ela percebeu a sombra de algo crescendo e se assustou. Ela lembrou de ter ouvido falar do negócio que os homens têm. Por mais duro que fique, o comprimento nunca chega ao tamanho de uma mão, mas a coisa de Dallas tem o formato e o tamanho de uma berinjela. Ele continuou a crescer, e Zoe caiu no chão depois de ver. Ela rapidamente se levantou e disse que deveria sair. Enquanto voltava, ela pensou, se Dallas estava tentando dizer que gostava de ser tocado por ela. Ela então percebeu que esqueceu seu leque, e voltou para buscá-lo, e então, ouviu alguns barulhos estranhos. Ela se perguntou o que seriam aqueles ruídos, e decidiu verificar por si mesma. Ao mesmo tempo, Yuri estava pegando a melancia, e dizendo por que a senhorita Zoe não pode deixá-la ficar sozinha com Dallas. De repente, alguém apareceu atrás dela e agarrou sua bunda. Ela gritou e se virou para ver quem era aquela pessoa. Foi Ian, que perguntou o que ela está fazendo no campo. Ela o repreende por tocar em sua bunda, e diz que se ele tocar de novo, ela o matará. Ian disse que havia uma mosca nela. Então ele estava apenas tentando ajudar, mas Yuri ficou com raiva, e estava prestes a bater nele. Mas então, Ian mostrou algo para Yuri, e disse que comprou para ela. Yuri fica surpresa ao ver uma joia, e Ian diz que economizou dinheiro para comprar isso para ela. Yuri aceitou, então Ian diz a ela para encontrá-lo no lago esta noite, pois há algo que ele quer dizer a ela, mas Yuri diz para ele continuar sonhando, e disse que vai ver Dallas, e então fugiu com o presente. Ao mesmo tempo, Zoe alcançou a fonte do som, e ela viu Dallas, que estava fazendo algo com sua Excalibur. Então ela viu o que ele estava fazendo, e se perguntou se algo tão tremendo entrava dentro de uma mulher, e se ficaria tudo bem com ela. De repente, ela ouviu ele dizer seu nome, e começou a fazer mais rápido. Dallas estava no clímax e disse, "Minha senhora, estou chegando lá." E então algo voou na frente dos olhos de Zoe. Depois que Dallas saiu, ela saiu do esconderijo, e foi para perto do local. Ela pegou com os dedos e pensou que era branco, quente e pegajoso. De repente, o calor começou a subir dentro dela, e ela começou a sentir uma sensação estranha no estômago. À noite, Ian se levanta, e depois de verificar os arredores, ele sai lentamente do quarto. Depois de um tempo, quando Ian estava se escondendo atrás de um arbusto, ele ouviu Dallas dizendo, "O que você está fazendo tão tarde da noite?" Ele diz a Dallas para ficar em silêncio, e nem mesmo soltar um suspiro, pois o show vai começar em breve. E então Dallas fica chocado ao ver Yuri chegando. Dallas ficou chocado, e perguntou como ele sabia que Yuri estava prestes a tomar banho. Ian respondeu, "As roupas de todos foram penduradas para secar, é assim que você sabe que o verão está chegando ao fim." Então,
Quando a noite cai, ela desce para o rio para um mergulho. Dallas pensou, esse cara tem uma mente brilhante quando se trata de coisas sujas. Dallas relembra da infância dele, como ele e a Yuri tomavam banho juntos. Mas depois disso, conforme Yuri crescia, o máximo que ele podia ver eram as pernas dela. Ela é alguém que ele tratava como uma irmã, a pessoa que batia nele. No entanto, agora ele a queria ver sem roupas, mas estava nervoso. Ao mesmo tempo, dentro do quarto de Zoe, ela não conseguia parar de pensar no que viu. Mesmo sendo tão tarde, ela ainda podia sentir o cheiro em seus dedos, que estava deixando seu corpo quente. Ela começou a usar a mão para se esfregar, e então imaginou que Dallas estava fora de seu quarto. Ele entrou no quarto dizendo que não consegue mais controlar seus sentimentos. Ela então o agarrou e eles começaram a se beijar, mas isso era tudo sua imaginação correndo solta. Ela sabe que não poderia ter esses pensamentos, porque Dallas é seu servo. De volta ao rio, Dallas estava chocado ao ver o corpo de Yuri. Ele olhou para Ian, e se perguntou se ele estava espionando todo esse tempo. Ian olhou para ele, e disse que Yuri era dele, e se ele tentar alguma coisa com ela, ele o matará. Dallas diz para ele não se preocupar, pois já apanhou dela tantas vezes que não consegue mais vê-la como mulher. Mas na realidade, ele pensou que mesmo nunca tendo visto como mulher, que depois de ver seu corpo, estava ficando louco. De repente, eles notaram uma cobra se aproximando deles. Ian gritou ao ver a cobra, e ela foi embora, mas Yuri ouviu sua voz, e perguntou quem estava escondido lá. Ian rapidamente correu a toda velocidade, deixando Dallas para trás. Dallas também tentou correr, mas caiu após bater em uma pedra. Ele se levanta novamente, mas Yuri chega, e manda ele parar ali mesmo. Dallas tentou esclarecer o mal-entendido, dizendo que não pretendia espioná-la, mas então notou a mesma cobra perto de Yuri. Antes que Dallas pudesse salvá-la, a cobra conseguiu morder sua coxa, e Dallas a jogou longe. Ele chegou perto de Yuri, e ela disse que foi mordida. Dallas respondeu que poderia ser uma cobra venenosa, então ele deveria sugar o veneno. Ele diz a ela para não perder tempo, e mostrar a ele onde ela foi mordida, para que ele possa sugar o veneno antes que se espalhe. Yuri abriu as pernas, e mostrou-lhe a marca da mordida. Dallas então congela, depois de ver que a mordida está perto de sua virilha. Ele então tirou a camisa e colocou em uma pedra. Então disse a ela para não perder tempo e sentar. Yuri senta na pedra, e Dallas abre as pernas dela para sugar o veneno. Enquanto sugava, ele estava tentando não pensar demais, e se concentrar em apenas sugar o veneno. Enquanto sugava, os gemidos de Yuri chegavam ao seu ouvido. Dallas não podia acreditar que Yuri, que estava sempre gritando, a Yuri com sua voz feroz, estava soltando esses gemidos. Ela então diz a Dallas que acha que sobrou um pouco de veneno onde ela foi mordida. Dallas respondeu que poderia ser perigoso, e começou a tirar o pano que estava usando para cobri-la. Ela diz a ele para parar e fechar os olhos primeiro. Dallas rapidamente fechou os olhos, e forçou seu caminho para o meio e começou a chupar. Há apenas uma coisa em sua mente, que ele tem que sugar o mais forte que puder para evitar que o veneno se espalhe. Dallas se perguntou por que Yuri estava tremendo, e pensou que ela poderia ser sensível naquele lugar. Ele então parou quando viu que um fluido viscoso começou a vazar, e pensou que era o veneno. Ele então olhou para o rosto de Yuri, e percebeu que o que ele estava chupando não era uma marca de mordida, e sim um lugar escondido de Yuri. Ele sabe que se Ian souber disso, ele não vai deixar passar. Mas ele pediu desculpas a ele, por não se importar mais com isso, e ele começou a chupar com vontade novamente. Yuri então diz para ele parar, dizendo que ele já deve estar cansado. Ele perguntou se isso era o suficiente para remover o veneno, então ela o chamou de idiota, e perguntou se havia algum veneno de cobra para começar. Dallas percebeu que a cobra não era venenosa, e desde o início, Yuri o estava seduzindo. Ele então se lembrou como Yuri estava sempre cuidando dele, mesmo sendo mais nova que ele. Então ele pensou por que nunca percebeu isso antes, o quão incrível e sedutora ela era. Ele então agarrou o rosto dela, e eles começaram a se beijar. Ele então começa a chupar os melões dela, e não acredita que Yuri, que normalmente é tímida, está gemendo alto agora. Ao mesmo tempo, Ian conseguiu fugir para longe, e amaldiçoou aquela cobra estúpida. Ele pensou que Dallas não é do tipo que delata seus amigos, então ele deveria estar seguro. Mas então, ele se lembrou das palavras que Yuri disse à tarde, de que ela precisava ver Dallas. Ele então tem uma sensação desconfortável, então se perguntou o que eles poderiam estar fazendo na floresta no meio da noite. Ele então pegou um pedaço de madeira, e começou a correr em direção ao rio, pensando que era bom Dallas não se atrever a fazer nada com ela. Enquanto isso, Dallas estava se sentindo nervoso, pois era sua primeira vez. Ele então ouviu Yuri dizendo que esta era a primeira vez dela, então pediu para ele ser gentil. Dallas fica chocado ao saber que é a primeira vez de Yuri.
Ele sempre viu Ian tentando ficar com ela, mas ela nunca cedeu, e Ian não foi o único, alguns dos seus irmãos e tios olhavam para Yuri desde que ela era pequena. Ele agora percebeu que Yuri estava se protegendo tão ferozmente para este momento, para dar sua primeira vez ao seu primeiro amor. Isso é tudo por hoje, obrigado por assistir, espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, não esqueça de curtir, comentar o que achou, ativar o sininho e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!